Olá, amigos do AgroVerdades. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é tão polêmico quanto atual, que é a produção de alimentos transgênicos. Dessa vez, nós vamos ter a grata satisfação de contar com a colaboração de dois ilustres professores doutores da Universidade Federal de Viçosa, a professora Simone Guimarães, que vai entrevistar para o AgroVerdades o doutor em fitopatologia, doutor Sérgio Bromochenkel, do Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Viçosa. Uma oportunidade ímpar de ouvir falar de transgenia por assuntos sendo tratados por dois doutores altamente especializados e conhecedores do assunto. Um bom AgroVerdades. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Simone Guimarães, sou professora aqui da Universidade Federal de Viçosa e hoje aqui para conversar com a gente dentro do canal AgroVerdades, nós estamos com o professor Sérgio Hermínio Bromochenkel, do Departamento de Fitopatologia aqui da UFV. O professor Sérgio já trabalha há vários anos com a questão dos transgênicos e ele recentemente está trabalhando no lançamento de uma variedade de soja resistente à ferrugem. E nós estamos hoje aqui para bater um papo com ele a respeito do que é os transgênicos, como que isso funciona, quais as vantagens e desvantagens. Bom dia, Sérgio, tudo bem? Tudo jóia, Simone. Então explica pra gente aqui um pouquinho o que são os transgênicos. Bom, como o próprio nome indica, né, os transgênicos, organismos geneticamente modificados, são organismos que receberam genes, né, por um método não convencional. Né? Por meio das técnicas biotecnológicas, é possível a gente transferir um gene de uma espécie para outra, né? Onde essas duas espécies naturalmente não cruzariam. Né? Lembrando que essa transferência de gene nós temos feito convencionalmente por meio do melhoramento genético. Né? Então, por meio de técnicas específicas, né? Por exemplo, no caso de plantas, mesmo entre espécies que têm dificuldade de cruzamento natural, por meio de técnicas de cultura e tecido, a gente consegue cruzar para transferir uma característica de uma espécie para outra. O que permite, no caso dos transgênicos, é isso, a gente acessar essa diversidade que existe em outras espécies, que elas não são capazes, né, por métodos naturais, né, cruzar com as espécies cultivadas. E quais que seriam as vantagens de se trabalhar com organismos transgênicos? As vantagens não só em questão do setor produtivo, do agronegócio, mas também para os consumidores. Existem vantagens para os consumidores? A grande vantagem é que muitas vezes para determinada característica não existe uma variabilidade, né, dentro da espécie trabalhada. Né? Ou essa variabilidade que existe muitas vezes não consegue conferir uma característica que tem uma durabilidade maior no campo. Né? Talvez vamos dar como exemplo o caso de resistência de plantas a insetos, né? Onde as plantas resistentes elas foram desenvolvidas a partir de genes presentes numa bactéria. É o caso do gene Scree, né, que foram obtidos aí do Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria presente no solo. Então, do ponto de vista do consumidor, qual que seria a vantagem? Na realidade, esse material é produzido, no processo de produção se demandaria menor quantidade de inseticidas ou agrotóxicos. Na realidade, então, ele teria a oportunidade de receber talvez um alimento em melhor condição do que um alimento produzido usando método convencional, que é por meio de aplicação dos agrotóxicos. Né? Então, isso também contribui para o consumidor, contribui para o ambiente. Né? Então, seria a vantagem. Existem outras perspectivas de transgênicos, né, que estão chegando ao mercado, melhoria da qualidade do produto, né, em termos de, por exemplo, soja com composição de óleos alteradas, né,
tipos de óleo, né, que ele tem uma melhor performance em termos de saúde humana. Outros alimentos com teor alterado de determinados nutrientes. Por exemplo, né, pode-se imaginar que é possível também desenvolver um café sem cafeína, naturalmente, né, ou um chá sem cafeína, né? Então, abre essas possibilidades, né? Então, a grande questão, depois eu comentar também, é que ao longo do tempo, essa repulsa em relação ao desenvolvimento dos transgênicos, né, ela gerou um custo regulatório muito grande. Então, para hoje você produzir um transgênico e chegar com material transgênico no mercado, o custo é muito grande em função das diversas exigências, né, que existe para esse produto chegar no mercado. Nós temos um caso interessante, né, no caso do feijão transgênico desenvolvido pela Embrapa. É um feijão resistente a uma virose, que é bastante importante, né? O material, já foram feitos testes de campo, teste de equivalência com material não transgênico, mas o material não está sendo utilizado justamente pela visão, né, das pessoas achando que o material transgênico é um material de coisa de outro mundo, né? Não é nessa situação. Então a necessidade de evoluir muito em termos assim de educação, conhecimento, né, do consumidor em relação aos produtos desenvolvidos. Obviamente nós temos uma legislação que é muito boa, né? Nós temos uma legislação de biossegurança. Então, se a gente pensar do ponto de vista do pesquisador, do ponto de vista da empresa, né, nenhuma empresa ou pesquisador seria estúpido o suficiente para lançar no mercado um produto que poderia causar um problema aos consumidores, né? Ele estaria colocando em risco o nome dele, a empresa estaria colocando em risco, né, o nome da própria empresa, né, o reconhecimento dela no mercado. Então, do ponto de vista regulatório, acho que a gente, né, está bem estruturado. Existe a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que avalia, né? O que eu comentei, na realidade, no meu entendimento, muitas vezes a versão transgênica é o fato de que, muitas vezes, esse desenvolvimento ele acabou ficando na mão das grandes empresas, né, de sementes ou de biotecnologia. Uma das explicações, como eu já falei para você, é em relação ao custo regulatório muito grande, né? Essas empresas têm departamentos só envolvidos no processo regulatório, né? E se nós imaginarmos hoje, talvez 60% do custo está no processo regulatório. Você demonstrar que o produto transgênico é equivalente ao produto não transgênico, que aquele material ele não causa impacto ao ambiente, né? Tanto o ambiente do solo, o ambiente externo, e não causa potencialmente nenhuma alergenicidade ao consumidor, assim por diante. Então existe um processo longo, demorado, hoje demora em torno de 11 anos, né, para um produto chegar ao mercado, né? Você pode entender que é um investimento muito grande, 11 anos desenvolvendo alguma coisa para chegar no mercado. E um outro fator que também afeta os transgênicos é a questão geopolítica internacional. Por exemplo, um produto transgênico, uma soja transgênica, ela para ser utilizada, ela tem que ser liberada comercialmente no país de produção e em todos os países consumidores. Se nós imaginarmos que a China é o maior consumidor da soja produzida no Brasil, nós só podemos plantar, né, um produto quando a China aceitar esse produto comercialmente, né? Senão o que acontece? O produtor vai produzir, não vai ter o consumidor para comprar porque não foi liberado ainda lá. Então muitas vezes os países utilizam essa liberação como moeda de barganha geopolítica, né? Em termos de comercialização de produtos, né? Tipo, autorizo isso, mas por outro lado, né, você autoriza outro, me concede tal benefício. Então, para as empresas hoje no mercado, realmente é um desafio muito grande, né? Você desenvolver o produto e não ter a certeza daquele produto ele ser liberado no prazo ou ele levar muito mais tempo para ser liberado
do que deveria, né? Então, por isso que hoje, inclusive, as grandes empresas estão se juntando umas a outras para conseguir, né, suportar, né, esse longo processo de pesquisa e desenvolvimento, né, sem retorno imediato para sobreviver no mercado. Então, aquela história, né, as pessoas às vezes têm muito medo ou receio de consumir os alimentos transgênicos, preocupados com o escape desses transgênicos para o ambiente ou para o próprio consumidor. A gente pode dizer que isso é um receio que ele se baseia em fatos científicos ou não? Isso é um receio que não é comprovado, que não tem fundamento científico? Eu acho que essa questão da contaminação em si, né, é uma preocupação assim um pouco exagerada, né? Se a gente pensar em termos de perigo ao consumo, né? É mais uma questão do produtor conseguir manter a identidade do material dele como não transgênico, porque em algumas situações existe o pagamento de um prêmio para um material não transgênico, né? Na minha opinião, existe mercado para tudo, né? Existe mercado para o orgânico, para o material convencional, né, e para os transgênicos. Acho que essa estratificação do mercado é boa para o produtor, né? Boa sorte para você e sua equipe. Tá. Gente, então por aqui a gente vai ficando no canal AgroVerdades com a nossa entrevista hoje com o professor Sérgio Emínio Brogochenko, do Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Viçosa. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado desse novo AgroVerdades. O tema é bastante importante e atual e que eu espero que vocês divulguem, discutam, principalmente com as pessoas que não são da área. Curtam o nosso canal, se inscrevam, vamos levar o máximo de AgroVerdades para a população em geral.